texto que eu vou ler vai estar escrito aqui em João, capítulo 4, tá? Para a gente estar dando uma lidinha sobre esta mulher samaritana. Que esta é a mulher que é onde ela estava, onde? No poço de Jacó. É aonde o texto está dizendo que vai estar no poço de Jacó para tirar água. E quem ela encontra lá? Jesus, né? Tá escrito aqui, ó. Eu vou dizer. Vamos ler para a gente poder entender melhor. E quando o Senhor, ó, tô com a Bíblia na mão, tá, gente? Tô lendo aqui para a gente poder entender melhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, tá? Veio uma mulher de Samaria, da cidade de Samaria, para tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Ó. E vamos lá, versículo 8 ainda, tá? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu. E disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Quem sou, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens as águas vivas? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que o nosso Deus, o poço És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, ele dele, e os filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquela que beber água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me da água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste em verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do justo. Mas a hora vem, e agora é
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem e adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que pergunta? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vedes um homem que me disse tudo quanto tenho feito porventura. Não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você vê que foi a cidade, entendeu? Ali de Samaria. O poço ficava em Sicar, aonde essa mulher todo dia saía daquela cidade de Samaria para ir a Sicar para pegar essa água. Ali ela encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Aí que começa a história da mulher samaritana. Então, essa mulher, ela era pecaminosa, não conhecia Cristo, ela não conhecia aquele homem que estava ali. Então tudo que o Senhor foi falando com ela, ela foi entendendo quem que estava falando com ela. Mas muito antes dela conhecer ele, de ele se apresentar a ela, ele se apresentou como se fosse um homem comum. A gente dá para entender aqui no texto, tá? Que a apresentação foi como se fosse um homem comum, aonde tudo não se conhecia. E quando ele começou a falar com ela, a entender esse mistério com ela, tá aqui, ó. No versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso a quase a hora sexta. Aí veio uma mulher, olha aí, de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus falou com ela: dai-me de beber. Entendeu? Aí no versículo mais embaixo está dizendo assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher que não conhecia. Tá vendo? É aí que ela dialoga ainda mais com o Senhor. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí já era uma pergunta, porque os samaritanos se comunicavam com os judeus. Era uma briga entre os judeus. Entendeu? Então tudo isso, aleluia, que o Senhor continua trabalhando na vida dela. Para você ver que mais embaixo Jesus respondeu ela dizendo assim: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ela não conhecia. Aí ele se apresentou para ela. Para você entender como é que é a situação de tudo isso que o Senhor está trabalhando na vida dela. Então o Senhor, ele se apresentou a ela de uma forma como se fosse uma pessoa comum. Porque a gente, né, se aproxima de uma pessoa diferente. Se ele chegasse com muita sede ao pote, ele poderia assustar a mulher. Você vê como é que são as situações das coisas. Hoje o que Deus quer trabalhar na vida das pessoas, e as pessoas estão despercebidas, não estão querendo mais saber. Eu estou decepcionado com o homem. Você não pode se decepcionar com o homem. Por quê?
Porque o homem não tem nada para te oferecer, mas o Senhor tem para te oferecer. O Senhor tem o dom da água viva. Olha o que ele ofereceu para a mulher. O dom da água viva. Deus trabalhando na vida dela. Ela não conhecia ele estava ali por estar. E ela de repente foi lá tirar água, mas ela encontrou com ele. Ela conhecia ele? Não. Ela não conhecia ele. Foi daí que o Senhor começou a trabalhar na vida dela. Aí o Senhor falou para ela que lhe daria água viva, né? E logo ela depois disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço? Ela falando para ele que não tinha alguma coisa ali para ele tirar uma água do poço, no vez de ela tirar para ele. Mas o Senhor falou: não, minha senhora, eu quero a água que você está tirando, porque é sede, né? Então o Senhor trabalhou ali naquele poço com essa mulher. Então essa mulher não faltou nada para ela. E o Senhor continuou trabalhando na vida dela. E mais no 13 está falando assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, água do poço, tá? Que aqui já está falando, ó, que qualquer que bebeste desta água tornará a ter sede. Aí ele já fala do poço. Aí ele vai falar da parte da lado espiritual do Senhor. Olha aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede qualquer, porque a água que eu lhe der, olha aí, olha o mistério da água. A água que ele der, você não vai ter sede. Então, o que é isso? Aí eu lembro daquela passagem do fardo lá atrás, que se você lançar o seu fardo sobre ele, o fardo que ele lançar sobre você é leve, entendeu? Então deu para entender, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. E aí ela pediu ao Senhor. Você sabia que toda vez que a gente pede ao Senhor socorro, socorro por Ele, Ele vem nos socorrer todos os dias. Se você pedir para Ele: Senhor, não aguento mais, me ajuda, me tirar desse lamaçal, esse cansaço, Senhor, que eu não consigo mais, o Senhor vem e tira. Às vezes está preocupado muito com os problemas do dia a dia, às vezes está preocupado muito com as coisas que não vêm do Senhor, mas Deus está ao redor da gente. É só a gente clamar. Fala: Senhor, me ajuda, eu preciso de uma fonte, eu preciso do que eu posso beber, do que eu posso fazer. Quando você pensa em beber, é você beber também a palavra. A palavra também é uma água que jorra dentro da gente, vai para a nossa mente, vai para o coração, ajuda a gente a crescer a cada dia mais. Espiritualidade, não sou eu que tenho que fazer isso, é o Senhor que faz isso pela gente. O ar que você respira é o que o Senhor está trabalhando com você. Ah, mas eu não consigo. Não, hoje você está andando, agradeça a Deus. Tem água para tomar um banho, agradeça a Deus. Tem uma casa para morar, agradeça a Deus. Tem uma família para cuidar, agradeça a Deus. Tem um marido, agradeça a Deus. Tem uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, agradeça a Deus. Tudo temos que agradecer a Deus. Não é porque a gente, essa mulher, ela era uma prostituta, ela era não sei o que. A gente não tem direito de julgar. A gente tem direito de olhar com os olhos espirituais a vida dessa mulher. Como que a vida dessa mulher era? Toda torta, toda ruim. O povo que se aproximava dela, você achava o quê? Que só queria acaso com ela, com alguma coisa séria? Não. Quem se aproximou dela e queria algo com ela sério, evangelizando ela? Jesus. No início você vê que ele não apresentou para ela quem ele era, mas depois ele começou a se apresentar para ela. E ela foi olhando, foi admirando o jeito dele falar com ela, e de repentemente o que aconteceu? Ela falou: me dá-me dessa água porque eu quero beber. Está na hora de beber, vamos beber a água da fonte da vida. Jesus não olhou para a aparência dela, Jesus não olhou para a cara dela e disse: você
não presta. Não, Jesus abraçou ela. E ela ainda falou para ele, Senhor, não tenho marido. E o Senhor ainda falou, diste certo. Tinha 5 maridos, e o que tu tem agora nem é teu. Olha aí, olha o mistério. Deus, ele é maravilhoso. Jesus foi ali porque Jesus precisava evangelizar aquela mulher. Aquela mulher era evangelizada na cidade dela? Não. Ela só sabia julgar samaritanos e judeus. Samaritano se dava com judeu. E aí, qual era o julgamento? Samaritano não prestava, samaritano não prestava, samaritano não, judeu não prestava, judeu era isso. Não. O Senhor nem fez comparação entre judeu e nem sequer os samaritanos. O Senhor amou ela, abraçou ela, a causa dela, e falou para ela. E falou toda a verdade. E ela disse o quê? Dite certo, eu vejo que tu és um profeta. Entendeu? Tá aí. Tá aqui, ó, no versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és o profeta. Aí Jesus falou para ela, ela ainda falava assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que parar para analisar. Está na hora de nós adorar ao Senhor, o Pai, Espírito e verdade. Adorar de verdade, clamar ao Senhor, orar e cantar um louvor a Deus em adoração. Porque eu já ouvi aí atrás um hino da cantora, ela falava, nunca pare de lutar. E é o que o Senhor faz com a gente. A gente não deveremos parar de lutar. Nós temos que adorar em meio à dor, em meio à guerra. Ah, é difícil. É difícil sim, irmão. É difícil. Quando a gente tem perda, então, na família, morte, é difícil. É difícil. Mas a gente tem que estar falando, Senhor, hoje eu quero força. Hoje eu quero força. Preciso de uma força. Preciso de uma bênção. Preciso mudar o meu caráter. Eu preciso mudar a minha filosofia. Eu preciso entrar na tua dimensão. É o que Deus fala para cada um de nós nessa ocasião. E disse, Deus é Espírito, e importa que os adoram e o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou. Tá vendo? Eu sou. Ele é Cristo, gente. Ele já chegou para ela. Ela ainda estava imaginando, ela estava em dúvida que ele era ou não, mas Jesus já se apresentou para ele e falou, eu sou. Eu sou. Entendeu? E para aqui, para estar encerrando um pedacinho disso tudo, está aqui, ó. Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens. Viu? Ela ainda foi para a cidade para dizer para aqueles homens, vinde e veide um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela ainda saiu para evangelizar aqueles homens que se aproveitavam dela. Ela ainda saiu falando para aqueles homens. Então, eles foram até Cristo também. Foram até Cristo, para você ver como a sociedade é boa. Ele não falou nada, apenas ela que diz. Então o Senhor trabalha na tua vida. E o que eu estou querendo dizer com esta passagem é que a cada momento que a gente entra na dimensão, entra para falar com o Senhor Jesus, que a gente trabalha para agradecer a Ele, que a gente já trabalha e a gente tem que agradecer a Ele todos os dias, porque Ele é que nos dá força e encorajamento para nós a cada dia tá entrando aí na dimensão. Eu tenho uma dificuldade, irmão. Mas o Senhor entrou no conserto. O Senhor entrou para trabalhar nas nossas vidas, para limpar toda aquela atrapalhação na nossa vida. A palavra vem, ela entra pelos nossos ouvidos, ele entra, mexe no nosso consciente, desce e vai até o coração. Ela entra para limpar a alma,
Ela vem para libertar, para transformar, para crescer mais. Essa água que o Senhor deu para ela foi da palavra. Foi a palavra que deu para ela. Para que entrou no consciente dela, entrou pelos ouvidos, chegou no consciente, chegou ao coração dela. Aí ela revidou. Ela obteve a consciência? Não. Ela aceitou a palavra de Cristo. E ali ela conseguiu se libertar. Ainda foi para a cidade para evangelizar aqueles homens. Evangelizou todos aqueles homens e os homens foram conhecer quem? A Cristo também. Teve uma diferença? Não. Tome uma decisão. Vá numa igreja perto da sua casa aí, onde você está. Tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus faça a diferença na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. E que você tome uma decisão. Não mude. Porque é o homem que está falando, não vai não porque não presta. Mas o Senhor é contigo. O Senhor trabalha na tua vida. Não temas. O Senhor é contigo. Porque o Senhor tem de melhor para te entregar. Eu não vou ter. Mas Ele tem. Essa mulher tomou uma decisão que ninguém esperava. E ela ainda não conhecia Cristo. E Cristo falando com ela, ela não conhecia. Ela estava esperando a vinda de Cristo. E Cristo já estava até ela. E você? O que você está esperando? Qual a decisão que você tem que tomar? Tome uma decisão e vai. E siga. Não olhe para trás. Deixa que Deus tome conta da sua vida. Deixa que Deus controle tudo. Tá? E aqui eu termino a minha petição. Que Deus possa abençoar a tua vida e o seu lar. Soberano Deus, Pai eterno, eis-me aqui, Senhor, com esta tua palavra. Deus, eu não sei quem é que está ouvindo, mas Tu conheces o coração de cada um. E aonde essa palavra chegar, Senhor, que faça efeito, que transforma o coração, quebranta a alma, liberta, meu Pai, todo mundo que estiver dentro do Teu lar, dentro da sua família. Deus, que a cada momento, Senhor, vai repreendendo todo mal, toda seta maligna na vida dessa pessoa que está vendo este vídeo agora,